21º domingo do tempo comum. Nós estamos no capítulo 6 de São João. E o evangelho de hoje é a conclusão desse longo discurso do pão da vida. E nós vemos nesse evangelho a dureza de coração dos judeus. Vamos ouvi-lo. Mas antes, invoquemos o Espírito Santo. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao sacratíssimo coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Escutemos esse trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, este evangelho tão expressivo que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum. Grande parte do ministério de Jesus foi em Cafarnaum. Ali residia Pedro. Em Cafarnaum é uma cidade que não existe mais, mas tem ruínas da casa de Pedro. Em cima dessas ruínas está construída uma igreja. Ruínas também da sinagoga. Daquela sinagoga onde Jesus pregou muitas vezes, inclusive esse longo sermão do pão da vida. No entanto, vemos, caríssimos irmãos e irmãs, a rejeição da parte dos judeus. Eles disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E o Evangelho diz: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Isso continua se repetindo, meus irmãos e irmãs, na história. O velho Simeão, quando o menino foi apresentado no templo, o velho Simeão afirmou: ele será sinal de contradição. O Papa Bento, comentando esse evangelho, disse: também hoje muitos permanecem escandalizados diante do paradoxo da fé cristã. Os ensinamentos de Jesus parecem duros, demasiado difíceis de aceitar e de pôr em prática. Então há quem o rejeita e abandona o Cristo.
muitos deixaram de seguir Jesus. Meus irmãos e irmãs, o ser humano tem sempre diante de si a possibilidade de dizer não a Deus. Não deve. É uma loucura que faz. Rejeitar o bem supremo que é Deus. Jesus, o Salvador da humanidade. Aquele que veio nos salvar e abrir as portas da eternidade para nós. No entanto, Deus nos criou com o livre-arbítrio. E o Concílio Vaticano II diz na Gaudium et Spes: o ser humano tem a possibilidade de dizer não a Deus. Deus não nos criou fantoches, mas a sua imagem e semelhança em liberdade. Deus, o Todo-Poderoso, que criou todas as coisas e sustenta todo o universo, diante da negativa do ser humano, ele para. Ele não invade. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se alguém abrir. A mensagem salvífica do Evangelho é sempre propositiva. Cabe ao ser humano acolher, dizer sim a Deus, internalizar essa maravilhosa mensagem de salvação. Deus não transpõe o muro do limiar da nossa liberdade, da liberdade ou do livre-arbítrio do coração humano. No entanto, quando ele diz não a Deus, ele se autodestrói. Papa Bento diz também: o ser humano sem Deus se esvai, se autodestrói, se esvai, porque Deus é a nossa referência. Ele é o bem por excelência, ele é o tudo, e nele e somente nele nos planificamos. Jesus nos chama. O discipulado não é impositivo, é sempre propositivo. Por isso ele disse também aos seus apóstolos: vós também quereis ir embora? O discipulado precisa ser uma opção livre, consciente, em que aceitamos Cristo em nossas vidas e seu projeto do reino. Meus irmãos e irmãs, também a primeira leitura do livro de Josué, ele convoca uma assembleia em Siquém, do povo hebreu, e ele os exorta a não servir os falsos deuses da Babilônia, mas o Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. E ele pergunta: a quem vocês querem servir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi feito até o canto: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A resposta convicta de Josué. Pedro respondeu em nome do colégio apostólico: a quem iríamos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Se o ser humano muitas vezes continua fechado ao mistério na sua vida, e aquela negativa e desistência
de muitos que seguiam a Cristo também se dá no hoje da igreja. Também essa profissão consciente de Pedro se repete na história. Muitos afirmam: só em Cristo há palavras de vida eterna. É bonita essa mensagem do Evangelho, porque Jesus, nesse discurso, se apresenta como pão vivo descido do céu. Mas também Pedro, inspirado por Deus, respondeu: só tu tens palavras de vida eterna. Eucaristia e palavra de Deus. Alimentamos-nos do pão eucarístico, mas também do pão da palavra. E Cristo é essa palavra. Ele não é só o pão vivo descido do céu. Ele é, como diz São João no seu prólogo, o Verbo eterno que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra eterna do Pai, de amor para o mundo. Por isso, como é importante na sagrada liturgia eucarística nos alimentarmos do pão eucarístico, mas também do pão da palavra. Santo Agostinho falava das duas mesas, e a Dei Verbo do Concílio Vaticano II diz: a Igreja venera as Sagradas Escrituras, porque não somente toma do pão eucarístico e distribui aos fiéis, mas também toma do pão da palavra para alimentar os seus filhos. Por isso, a palavra de Deus. Setembro, mês da Bíblia que se aproxima, 50 anos do mês da Bíblia no Brasil, a igreja incentivando a que nos alimentemos da palavra de Deus. Cristo é essa plenitude da revelação. Ele é o centro das Escrituras. Ele é a palavra eterna do Pai. A pessoa, a palavra do Pai, que se encarnou para saciar o mundo da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos e irmãs, coloquemos-nos em oração. Senhor nosso Deus, te louvamos, porque sois o pão vivo descido do céu, mas sois também a palavra que nos outorga a vida eterna. Sois o caminho, sois a verdade e sois a vida. Abri nossos corações para que deixemos-nos ser alimentados pela palavra e pelo pão eucarístico. Como discípulos teus, queremos edificar nossa vida na rocha da palavra que és tu, Senhor. Ajudai-nos, Senhor. Iluminai para que tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se praticar tua palavra, queremos guardar.